Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, né, com apoio do setor de capacitação, vem promovendo uma série de encontros, sensibilizando toda a comunidade acadêmica, docentes, discentes, técnicos administrativos, terceirizados, né, com temáticas abordando a saúde mental. Né? Tivemos até o momento 9 encontros, né, de janeiro a setembro, e mais 2 encontros com retrospectivas, né, explicando melhor. De janeiro a maio, os encontros foram presenciais. Então, para quem não teve oportunidade, teve esses outros 2 encontros, né? Além do 9, teve mais 2, né, com uma retrospectiva, né, um resumo desses encontros presenciais. Né? E hoje nós estamos no nosso 10º encontro. Né? Os temas abordados foram os seguintes, né? O primeiro, em janeiro, em alusão ao Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental. O segundo aconteceu em fevereiro, sobre o tema clínica do trabalho. O terceiro ocorreu em março, sobre o tema cultura e clima organizacional, os impactos na saúde mental. O quarto aconteceu em abril, com o tema riscos psicossociais. O quinto, em maio, com a temática a importância da liderança e da motivação no trabalho como fator preventivo do adoecimento mental. O sexto, em junho, que foi o primeiro remoto, né? O tema foi gestão de conflitos como estratégia de promoção de saúde mental no trabalho, né? O sétimo, em julho, gestão do conhecimento como protetora da qualidade de vida no ambiente organizacional. O oitavo foi o papel da gestão de desempenho no equilíbrio profissional. E o nosso último encontro, né, que ocorreu no mês passado, o nono, o tema era desacelerar, o valor da pausa e do cuidado no ambiente de trabalho. Né? Então, a proposta dos encontros de saúde mental, de janeiro a janeiro, é como o próprio nome diz, né? Tratarmos sobre a temática o ano inteiro, todos os meses. Eu sou Angélica Barbosa, estou chefe do setor de capacitação e educação profissional, né, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida da PROGEP, o ERN, e apresento agora a facilitadora dos encontros de saúde mental de janeiro a janeiro, Nathalie da Luz Andrade. Nathalie é psicóloga, especializada em saúde mental, doutorando no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade UFRN também, pesquisadora do grupo de pesquisa Vulnerabilidade e Condições Sociais e de Saúde da Pessoa Idosa, especialista em avaliação psicológica, possui especialização também em psicologia da saúde hospitalar, atuou 17 anos no serviço de saúde mental no SUS e há 10 anos no contexto de álcool e outras drogas. Atualmente, Nathalie é a nossa psicóloga, né, da PROGEP, e seja muito bem-vinda mais uma vez, Nathalie. Agradecemos mais um mês, né, estarmos aí contando com seus conhecimentos, né, compartilhados, né, para a gente estar dialogando sobre saúde mental. Gostaria de agradecer já, né, a cada participante que disponibilizou tempo para estar conosco nesta tarde, né, e lembra a lista de presença aqui, tem o nome, e-mail de vocês, disponibilizado, também a avaliação desse evento, que é agora para na Olá, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu queria que vocês respondessem aqui no chat, porque a Angélica estava cortando, eu não sei se é a minha internet ou se é Tá, pronto, então era a internet de Angélica, então. Tá, melhor. Tá, obrigada. Gente, boa tarde, né? Mais uma vez a gente aqui, né, nesse encontro, né?
É com grande satisfação, né, que eu estou aqui nesse 10º encontro de saúde mental de janeiro, que é uma iniciativa que está se consolidando, né, como esse espaço legítimo de escuta, de reflexão, de formulação coletiva em torno dos desafios, né, contemporâneos, do cuidado em saúde mental dentro desse contexto de trabalho. Hoje, o tema que a gente pensou, não é um tema que eu tenho, assim, muita familiaridade, né, porque tem uma relação com o contexto de drogas, né, e aí é entre o cansaço e o escape, né, o uso de drogas e o adoecimento no trabalho contemporâneo, que é um assunto bastante pertinente, é também um assunto urgente, né? Esse assunto, ele nos chama a pensar criticamente sobre as múltiplas camadas que atravessam a experiência laboral na contemporaneidade, né? Sobre esse esgarçamento do sentido do trabalho, a intensificação das jornadas produtivas, a precarização das relações e também a forma como esses processos eles incidem sobre os corpos, sobre os afetos, sobre as subjetividades individuais das pessoas, né? E aí trata-se, de fato, a reconhecer que o trabalho, ele longe de ser apenas um meio de subsistência ou de realização pessoal, né? Ele também se torna, para muitos, uma experiência marcada por uma exaustão crônica, né? Uma alienação. E isso não é uma coisa que é difícil de se ver no dia a dia, né? Essa questão relacionada a um sofrimento psíquico intenso dentro do nosso espaço de trabalho. E aí, dentro desse cenário, o uso de substâncias psicoativas acaba aparecendo não como um desvio de conduta, mas como uma estratégia, mesmo que precária, de sobrevivência subjetiva, né? E acaba sendo um gesto ambíguo entre a resistência e um colapso. A minha trajetória dentro da saúde mental, né, mais de uma década, que foi principalmente junto aos usuários de álcool e outras drogas. Eu atuei muitos anos em CAPS AD, né, mais de 10 anos, me ensinou que é impossível a gente compreender o uso de substâncias a partir das lentes moralizantes ou patologizantes. E aí é preciso, na verdade, visualizar ao contrário, né? A gente precisa desindividualizar o fenômeno. Esse fenômeno ele não é só individual. Ele compreende como uma expressão complexa das dinâmicas sociais, das dinâmicas organizacionais e também existenciais que atravessam o sujeito. E hoje, assim, eu proponho que a gente faça, de fato, um deslocamento epistemológico, né? Que possamos desnaturalizar a associação entre o uso de drogas e o fracasso moral ou fraqueza pessoal, para compreendê-lo como um sintoma coletivo, um indicador de sofrimento social e também, muitas vezes, de uma falência organizacional. É que a gente, de fato, se proponha hoje a fazer uma escuta ampliada sobre o fenômeno, que a gente tenha uma análise crítica das condições de trabalho e também de uma construção de políticas institucionais que sejam mais sensíveis, mais éticas e também efetivamente cuidadoras, né? E aí, antes de adentrar propriamente nessa questão das relações de trabalho, tá? Eu trouxe aqui uma experiência, tá? Para a gente
compreender a complexidade de fatores que sustentam e mantêm esse comportamento com relação ao consumo. Essa experiência, na época, me foi apresentada e eu achei fenomenal, porque, de fato, explica, me trouxe um olhar mais ampliado sobre esse fenômeno. E aí, nos anos de 1970, né, o psicólogo canadense Bruce K. Alexander, ele propôs uma ruptura paradigmática no campo da psicologia comportamental e no campo das adicções. E aí, ao desenvolver um experimento que ficou conhecido como o Rat Park, ou né, conhecido também como a Ratolândia, diferentemente das pesquisas tradicionais da época, que mantinham roedores em isolamento e que tinham livre acesso à substância morfina, Alexander, ele criou um ambiente enriquecido, né, que tinha um espaço amplo para os ratos, que tinha brinquedos, que tinha um alimento abundante e que também tinham as possibilidades de convívio social e de interação e estímulo sensorial, né? E aí o que aconteceu é que obteve de fato um resultado impactante, né? Que enquanto os ratos confinados em gaiolas solitárias consumiam morfina compulsivamente, inclusive até chegar a óbito, né, a morte, os que viviam na Ratolândia, mesmo tendo o mesmo acesso à substância, praticamente não se interessavam assim por ela. Oi? Alguém falou? Pessoal, as perguntas a gente geralmente deixa para o final, tá? E aí esse experimento, ele revela algo de muita profundidade conceitual, né? Que a dependência, ela não é apenas um fenômeno farmacológico ou um fenômeno neuroquímico, mas, assim, ela evidencia que é um fenômeno contextual, né? Um fenômeno relacional. E aí o que promove o consumo abusivo não é a droga em si, mas a ausência de vínculos, a ausência de liberdade e de experiências significativas, né? E aí o contexto de vida molda o comportamento de consumo. E aí aqui eu trago um conceito chave para a nossa análise, tá? Que é o campo de possibilidades. Que quando o sujeito se encontra num campo restrito, um campo limitado de alternativas, por exemplo, de prazer, de criação, de pertencimento e até de agenciamento da sua própria subjetividade, a substância, ela passa de fato a ocupar o lugar daquilo que falta, que é o alívio, o afeto, muitas vezes o próprio silêncio, ou até as suas potencialidades. E aí a Ratolândia, ela funciona, de fato, como uma metáfora desse cuidado ampliado, né? Que não basta restringir o acesso às drogas ou até punir o seu uso. É preciso, de fato, construir um contexto onde o sujeito ele não precise delas para sobreviver emocionalmente. E esse paralelo dos ratos com humanos, né, é importante a gente verificar que esse experimento ele trouxe, de fato, um olhar mais ampliado para a complexidade que é o fenômeno, né, da droga, né, da dependência química, por exemplo. E aí, quando a gente transpõe esse raciocínio, né, para o mundo do trabalho, o que a gente observa é algo muito alarmante, porque ambientes organizacionais altamente restritos, às vezes aceptivos do ponto de vista afetivo, né, que são marcados por metas muitas vezes intangíveis, né, inalcançáveis, e que tem uma hipercompetitividade e até uma desumanização das próprias relações, são, de fato, verdadeiras gaiolas existenciais. E aí, ambientes dessa forma acabam empurrando o sujeito à busca de um escape, né?
E esses, de fato, podem se manifestar como o álcool, como os benzodiazepínicos, como os estimulantes, o uso abusivo de telas, muitas vezes a dissociação emocional e outras questões. E aí Alexander, ele propõe um deslocamento do foco, né, da substância para o ambiente, do fármaco para o químico, da química para a experiência vivida. E é esse deslocamento que é fundamental para qualquer política ou para qualquer prática de cuidado em saúde mental que esteja vinculado ao trabalho. E aí, quando o mundo se estreita, o consumo deixa de ser escolha e passa a ser refúgio. E aí, ampliar o campo de possibilidades é, portanto, ampliar a liberdade e, com ela, a potência de viver. E aí, para a gente compreender a gravidade e a abrangência, né, do adoecimento psíquico vinculado ao trabalho, é indispensável lançarmos mão das evidências empíricas consistentes, né? E aí os dados mais recentes, eles revelam um cenário alarmante e, ao mesmo tempo, também um cenário muito estrutural. E aí, segundo o relatório conjunto da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, que foi publicado em 2022, aproximadamente 15% da população adulta em idade produtiva apresenta algum transtorno mental diagnosticável. E aí esse dado por si só já tensiona o ideal normativo de saúde no trabalho, né? Mas ele também acaba ganhando outros contornos, até um pouco mais dramáticos, quando a gente analisa casos no Brasil. E aí dados do INSS apontam que apenas em 2024 foram registrados mais de 472.002 afastamentos por motivos associados a transtornos mentais e comportamentais. E aí, esse aumento de 134% em relação ao biênio de 2022 a 2024, conforme dados sistematizados por essa plataforma Smart Lab, que é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. E aí esse boom de afastamentos, ele não pode ser interpretado unicamente como um reflexo de maior acesso ao diagnóstico ou até maior sensibilidade clínica em perceber isso. Mas a gente também tem que perceber de outra forma, que ela acaba encarando a intensificação das condições laborais psicossocialmente insustentáveis. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando de jornadas extensas, de metas desumanas, de vigília constante, da desvalorização simbólica do próprio trabalho, né? Do isolamento relacional e às vezes até dessa questão do esvaziamento do sentido que o seu trabalho tem. E aí o SINAM, né, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ao registrar os transtornos mentais relacionados ao trabalho, vem reiterando o que muitos profissionais, como eu, da saúde mental, vêm denunciando há muito tempo, né? Que aqui nós não estamos diante de uma somatória de fragilidades individuais, mas de um processo coletivo de adoecimento socialmente determinado. E aí, essa diferenciação, ela é fundamental, porque o sofrimento não é originário no sujeito, mas nas configurações organizacionais, nas configurações institucionais e sistêmicas do trabalho contemporâneo. Ele emerge como resposta a um modelo produtivo que exige desempenho, e é um desempenho ininterrupto, né? Que nega, por exemplo, os limites humanos e acaba convertendo o trabalhador como recurso e não como sujeito. E aí a leitura desses dados, eles devem servir realmente não apenas para quantificar o problema, mas para
qualificar a nossa crítica a esse modelo, né? Que não se trata de tratar sintomas individuais, mas de reformular o modelo de organização do trabalho e dos seus dispositivos de gestão e controle. A dor que o indivíduo carrega no corpo e na mente é, muitas vezes, a tradução singular de um sofrimento coletivo. E olhar os dados é escutar esse grito e começar a construir outras formas de trabalhar e de viver. Né? E aí, para compreender o uso de substâncias psicoativas nesse contexto de trabalho, é muito importante, né, trazer as contribuições teóricas de Christophe Dejoux. Inclusive, eu falei sobre Christophe Dejoux no nosso segundo encontro de saúde mental, que foi a Clínica do Trabalho, né? A obra de Christophe Dejoux, desde 1990, ele vem aprofundando a relação entre trabalho, subjetividade e saúde mental, em especial na sua teoria da psicodinâmica do trabalho, que propõe uma chave de leitura que desloca o foco da patologia individual para a dinâmica entre o sujeito e a organização do trabalho. Né? E aí, segundo Dejoux, o trabalho é, por excelência, um campo ambíguo, e aí pode ser fonte de prazer, fonte de reconhecimento e de produtividade individual, de produtividade de identidade, mas também pode se converter em espaço de sofrimento, de frustração e também de despersonalização. E aí a saúde mental do trabalhador depende de capacidade de elaborar simbolicamente esse sofrimento, né? Transformando em algo criativo, em algo significativo e socialmente reconhecido. E quando essa elaboração ela é bloqueada, seja por estruturas hierárquicas, que muitas vezes são autoritárias, por essas metas intangíveis que eu já falei, sobre a negação da subjetividade, ou até mesmo com relação à ausência desse reconhecimento enquanto trabalhador, esse sofrimento, ele tende a transbordar os mecanismos psíquicos habituais, né? E exige que o sujeito lance mão de estratégias defensivas. E uma dessas estratégias defensivas nem sempre são conscientes ou deliberadas. E isso a gente também está falando e relacionando com relação a uma estratégia do uso de substâncias psicoativas, né? E aí o consumo de álcool nesse contexto, ou de ansiolíticos, antidepressivos, ou até mesmo os estimulantes, né? Não deve ser interpretado como um ato racional de escolha, mas como uma resposta de sobrevivência subjetiva dentro de um campo de possibilidades que é extremamente restrito. E aí trata-se de um modo de manter, mesmo que a gente enxergue isso como um modo precário, né? Mas acaba sendo um frágil equilíbrio psíquico frente às violências simbólicas, e que muitas vezes não é simbólica, é também concreta, que marca muitos ambientes de um trabalho. E aí as evidências empíricas, elas acabam corroborando para essa leitura, né? E aí uma pesquisa recente, né, da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional e da Fundacentro, né, em 2024, indicam que o consumo de substâncias no contexto laboral está diretamente correlacionado a indicadores de sofrimento organizacional, como o assédio moral, a sobrecarga, a instabilidade, a desumanização das relações. E aí esses estudos, eles reforçam que o uso de drogas não é uma falha de caráter, nem é uma ausência de força de vontade do trabalhador, mas é um sintoma social e um sintoma institucional, que aponta para essas falências no modo como o trabalho ele está organizado, como ele é gerido, vivenciado. E aí, um problema que exige respostas coletivas, estruturais e também institucionais,
e não apenas intervenções clínicas ou, às vezes, medidas disciplinares, né? E aí, diante da impossibilidade de transformar o sofrimento em criação, o sujeito, ele transforma a dor em silêncio e o silêncio em fuga. E aí, escapar não é desistir, é resistir à própria implosão. E aí cabe, de fato, às organizações esse grito de socorro. E aí, no momento que a gente aborda, né, o uso de substâncias psicoativas dentro desse universo do trabalho, é fundamental a gente abordar também a ideia de um usuário genérico ou até homogêneo. E aí o consumo de drogas não ocorre de maneira indiferenciada. Ele é modulado pelas características do ofício, pela carga psíquica envolvida nas atividades laborais e pelas condições ambientais e organizacionais em que o trabalho é realizado. E aí a literatura especializada, com destaque para os estudos recentes da Fundacentro e da RBSO, que é a revista, né, brasileira de saúde ocupacional, aponta para a existência de padrões de uso específicos que se distribuem de forma distinta entre grupos ocupacionais a partir de lógicas funcionais e estratégias adaptativas ao sofrimento ou à exigência da produtividade. E aí aqui a gente traz alguns exemplos ilustrativos de como o uso instrumental de substâncias se insere nas práticas laborais, né? E aí nós temos aqui a categoria dos docentes e trabalhadores da educação pública, o estudo trouxe isso, e aí a gente vê uma alta prevalência do consumo de ansiolíticos e de antidepressivos, né, que são frequentemente utilizados como mediadores psíquicos, né, frente à sobrecarga cognitiva, ao estresse institucional crônico, a deslegitimação social da própria profissão, né, do educador, e também de experiências recorrentes de desamparo organizacional. Profissionais também da segurança pública, né, como a polícia, a guarda municipal, os agentes penitenciários, né, têm o uso frequente de hipnóticos e sedativos, que geralmente, após longos turnos ou situações de risco iminente, ou exposição também contínua à violência, né, e aí o sono, nesse caso, torna-se objeto técnico da farmacologia, né, motoristas, caminhoneiros e também profissionais de transporte rodoviário têm um consumo significativo de estimulantes, né, como os Arribits, para prolongar o estado de alerta, e muitas vezes vem seguido do consumo também de álcool, para também induzir um relaxamento, né, após jornadas longas de trabalho. E aí o corpo ele é gerenciado, de fato, como uma ferramenta de produção. Outra categoria também são os comerciantes, né, vendedores externos e até os representantes comerciais, né, que fazem uso socializado do álcool e de bebidas energéticas, tanto como um facilitador relacional, quanto também como um ritual de desempenho em contextos altamente competitivos e voláteis. E aí esses dados, eles revelam que as substâncias psicoativas, muitas vezes, cumprem uma função regulatória dentro dessa racionalidade produtiva contemporânea. Elas são empregadas não como formas de evasão do trabalho, mas como tentativas de continuidade, que sustentam e que também de adaptação. O sujeito, ele não consome, apesar do trabalho, mas para conseguir continuar no trabalho, né? Também para suportar a rotina, atender às exigências, né? Conter, muitas vezes, o sofrimento ou até mesmo manter a sua performance. E aí essa constatação, ela demanda, de fato, uma reorientação ética e também epistemológica por parte das práticas de saúde ocupacional, da minha prática dentro da psicologia organizacional, das políticas institucionais do cuidado. E aí esse olhar punitivo, um olhar disciplinador e até moralizante, ele precisa ceder lugar a uma perspectiva mais compreensiva, mais crítica e principalmente contextualizada, que reconheça a droga
como sintoma e ferramenta psíquica também de gestão da dor subjetiva no interior de um modelo produtivo cada vez mais agressivo, né? E aí a droga, nesse contexto, não afasta o sujeito do trabalho, ela acaba o ancorando. E aí a gente precisa compreender essa droga como também um recurso funcional desse trabalhador. E aí o reconhecimento é um primeiro passo para intervir com ética e eficácia, né? E aí, nas últimas décadas, vem se observando a emergência de um fenômeno que marca a forma inquietante a subjetividade contemporânea. E aí é a crescente medicalização do desempenho. E aí trata-se, de fato, do uso de substâncias psicoativas não mais para evitar o sofrimento ou escapar, muitas vezes, da realidade, mas para potencializar a performance cognitiva e funcional do sujeito no ambiente de trabalho. E aí, substância como a modafinil, o metilfenidato, né, que é a Ritalina, outras formas de anfetamina, como o Venvance, né, vêm sendo bastante consumidos, né, como verdadeiramente drogas de performance, que aí são recursos psicofarmacológicos que prometem ampliar o foco, prolongar esse estado de vigília e também dessuprimir o cansaço, como também acelerar a produtividade. E aí esse tipo de consumo evidencia uma mutação ética e também uma mutação simbólica no papel da droga. E aí ela deixa de ser associada à evasão para ser instrumentalizada como uma tecnologia de autogerenciamento, né? De maximização do capital humano. E aí o sujeito, dentro desse contexto, ele não busca prazer nem alívio, mas ele busca potência, mesmo que de forma artificial, precária e até deletéria para o seu próprio organismo, né? E aí a Organização Mundial de Saúde tem alertado nos últimos anos para os efeitos perversos do que denomina a cultura da hiperprodutividade, né? É um ethos organizacional, uma ética organizacional que acaba romantizando a insônia, glorifica muitas vezes o excesso de trabalho e naturaliza também o esgotamento físico e psíquico como parte de um sucesso profissional. E aí isso é uma forma de adoecimento que se infiltra nos valores e nas práticas cotidianas, produzindo sujeitos constantemente ativos, mas cronicamente esvaziados. E aí, o World Drug Report, né, em 2025, aponta um crescimento expressivo do uso não médico de psicoestimulantes entre jovens trabalhadores urbanos, especialmente em setores como tecnologia, como educação, consultoria e também naqueles serviços financeiros, né, que são profissões que trazem uma lógica do trabalhador 24/7 e que se impõe também como uma maior força, né, no mercado de trabalho. E é importante a gente compreender esse cenário, porque esse cenário ele revela uma transformação antropológica profunda, que é a diluição da fronteira entre saúde e performance. E aí, em vez de consumir para se anestesiar, o sujeito consome para se manter em pé, para sustentar um modo de existir que lhe é exigido, ainda que isso implique o sacrifício do próprio corpo e da sua própria vida mental, né? E aí é nesse ponto que a gente resgata a advertência de Christophe Dejour, né, que quando o sofrimento não encontra espaço de simbolização, o corpo se torna território do excesso. O que é que isso quer dizer?
que a droga, nesse contexto, é um sintoma de uma economia psíquica fragilizada, de um projeto neoliberal de subjetivação que exige presença total, responsividade constante e autogestão emocional ininterrupta. E aí a droga, ela se torna uma estratégia, muitas vezes desesperada, de sustentação de um ideal de um sujeito performático, mesmo quando esse sujeito já está em frangalhos. Há uma disjunção radical entre a aparência de funcionalidade e também desse colapso subjetivo latente, né? E aí a gente não está mais diante de um desvio, mas de um sintoma, muitas vezes até sofisticado, né? O corpo medicado como a extensão de uma máquina produtiva. E a droga, ela não aliena, ela acaba, de fato, ancorando esse sujeito num sistema que o exige, mesmo quando ele já não está inteiro. E aí existe, né, diretrizes internacionais e marcos regulatórios, né, que apesar da complexidade e da gravidade do cenário do adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, é também possível identificar movimentos institucionais internacionais que sinalizam uma virada normativa e ética na abordagem da saúde mental nas organizações. E aí, em 2022, a Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, publicou um conjunto inédito de diretrizes voltadas à promoção da saúde mental no ambiente laboral. E esse documento, ele reconhece de forma explícita que empresas e instituições, elas têm a responsabilidade direta e não apenas subsidiária, tá? Sobre o bem-estar psíquico dos seus trabalhadores. Essas diretrizes, elas dialogam diretamente com a norma internacional, que é a ISO 45003, tá? Que ela foi publicada em 2021, que é a primeira norma global inteiramente dedicada à gestão de riscos psicossociais no trabalho, e aí ela se ancora em uma lógica de prevenção organizacional e propõe 3 eixos estruturantes, que é a organização do trabalho, né, que ela se refere à gestão da carga de trabalho, desse ritmo, da previsibilidade, dos níveis de controle e dos graus de autonomia, onde se regulam as condições objetivas da tarefa e também do tempo. O outro eixo são as relações sociais e interpessoais, né, que inclui aspectos como a cultura organizacional, respeito mútuo, o suporte hierárquico também e a qualidade da comunicação, né, entre as pessoas, que são fatores decisivos na vivência subjetiva no trabalho. E, por último, um ambiente físico institucional, que envolve a segurança física, os recursos disponíveis, as clarezas também entre os papéis, né, de cada pessoa dentro da organização, e também a previsibilidade das mudanças e também das demandas. E aí, existe uma mensagem implícita, né, mas que também contundente, que acaba atravessando esses marcos, né? Que mensagem é essa? É que traz que, assim, a saúde mental, ela não pode mais ser pensada exclusivamente como questão clínica individual. Ela é, antes de qualquer coisa, um indicador da qualidade organizacional e da ética institucional do trabalho. E aí, aqui no Brasil, essa mudança de perspectiva também vem sendo incorporada ao campo normativo, tá? Existe uma revisão da norma regulamentadora NR01, que foi realizada em 2023, que representa um avanço expressivo, tá? A partir do momento que ela inclui formalmente os riscos psicossociais no escopo do Programa de Gerenciamento dos Riscos. A legislação brasileira, ela passa a exigir esse mapeamento e a intervenção sobre os fatores organizacionais que contribuem para o sofrimento psíquico, né? Essa atualização normativa, ela desloca o eixo da responsabilização do indivíduo para a responsabilização da estrutura organizacional. E aí não se trata apenas de acolher o sujeito adoecido, mas de transformar
os arranjos de trabalho que produzem e perpetuam esse sofrimento, né? E aí a gente está diante de uma mudança de paradigma também, que não se trata mais de adaptar o sujeito ao trabalho, mas de adaptar o trabalho à preservação da vida do sujeito. E aí, dentro desse campo de prevenção e redução de danos, né, que eu vou trazer, que aí, assim, ao pensar em políticas de cuidado dentro do contexto laboral, é indispensável também incorporar o paradigma da redução de danos, não como técnica isolada, tá? Mas como prática ética e política, como também um eixo estruturante de intervenções psicossociais contemporâneas. E aí, frequentemente, ela é mal interpretada, tá? A redução de danos, ela não se configura como uma apologia ou como uma tolerância ao uso de substâncias, mas como um reconhecimento da complexidade da vida real das pessoas, das vulnerabilidades contextuais que ela apresenta, também da diversidade das trajetórias subjetivas de cada um. Ela é uma postura frente a um indivíduo que tem autonomia, tá? Ela é um campo de possibilidades. E a redução de danos, ela é uma abordagem que parte do reconhecimento radical da singularidade dos sujeitos que têm suas histórias distintas, que os níveis de sofrimento eles são distintos, que existem formas distintas de manejar esse sofrimento. E aí o cuidado, ele não pode ser padronizado, ele também não pode ser punitivo. O cuidado, ele tem que ser flexível, ele tem que ser empático, contextualizado. E aí no universo do trabalho, traduzir a redução de danos significa criar práticas institucionais que acolham a realidade do sujeito, mesmo quando ela escapa às normas hegemônicas da saúde, né, hospitalocêntricas, também com relação às normas produtivas e ou até mesmo disciplinares, né? E aí ela tem também um papel de trazer ações que acolham mais o sujeito sem julgamento moral, né? Criando espaços seguros onde o sujeito possa falar sem medo de sanção. Ela também oferece uma escuta qualificada e acompanhamento contínuo, né? Especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade psíquica do sujeito. Ela também constrói conexões entre o sujeito e os recursos institucionais disponíveis, como apoio psicológico, né, como essas políticas de saúde que a gente vê aqui na universidade, também com relação a ter orientações jurídicas, tá? Ela também evita práticas punitivas, né, excludentes ou moralizantes, que apenas reforçam o silêncio, o isolamento e também o agravamento do sofrimento, né? E aí, de acordo com a Fundacentro e também com a Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, as ações de maior impacto na promoção de saúde e prevenção de riscos e agravos são aquelas que combinam educação e saúde, vínculo ético-afetivo e fomentam a autonomia. E aí o papel do gestor, o papel, por exemplo, da psicologia organizacional, da psicologia institucional e também das comissões de saúde mental devem ir muito além da identificação do consumo de substâncias. É preciso, de fato, criar alternativas concretas ao uso como forma de enfrentamento. E aí o que significa, nesse contexto, que é ampliar esse campo de possibilidades existenciais e institucionais para que o sujeito ele possa acolher o cuidado e não apenas ser tratado. E aí, reduzir danos, reconhecer que, muitas vezes, o cuidado possível é melhor do que o cuidado ideal. É sustentar a vida, mesmo quando ela vacila, e oferecer caminhos quando tudo parece ruir.
E aí a gente vem com o papel das instituições e dos gestores, né? E aí nenhuma política pública, sobretudo no campo da saúde mental, se sustenta de forma efetiva, sem práticas institucionais consistentes, permanentes e práticas éticas. E aí é no cotidiano das organizações que as políticas elas vão se materializando ou se esvaziando, né? E aí a gente tem as universidades, as empresas, os órgãos públicos, eles precisam deixar de tratar a saúde mental como um evento episódico ou até um evento comemorativo e começar, de fato, a integrá-la como um eixo estratégico de governança organizacional, incorporando diretrizes de prevenção, cuidado e acompanhamento de forma transversal. E aí isso implica na construção de protocolos institucionais que sejam coerentes com uma ética do cuidado. E essa ética do cuidado, ela envolve, muitas vezes, elaborar dispositivos não punitivos para o uso de substâncias psicoativas, né? O foco deve ser o acolhimento e o enfrentamento dos fatores de risco organizacionais e não a criminalização ou o afastamento sumário do trabalhador. Deve também assegurar sigilo, acolhimento qualificado e também um acompanhamento psicológico continuado, que traz esse cuidado não só se tornando possível em contexto de confiança institucional, mas também percebendo esse respeito à privacidade dos nossos trabalhadores. É um outro ponto, que é formar gestores e lideranças intermediárias para esse cuidado, né? Que liderar é também saber escutar, é saber também construir sentido com o coletivo, é atuar como mediador entre a política institucional e a experiência singular do trabalhador, também oferecer planos de retorno ao trabalho progressivos, adaptados e também sustentáveis, né? O retorno após um afastamento por sofrimento psíquico exige atenção, exige uma gradualidade, um suporte, e aí não pode ser tratado apenas como uma simples reintegração, e aí a figura do gestor precisa ser ressignificada, de fato, não como um fiscal do desempenho, mas como um agente de mediação do cuidado. E isso não significa transferir funções clínicas para a gestão, mas é compreender que a forma como se organiza, como esse gestor se comunica e como ele lidera, também está relacionado a uma política de saúde. E aí, ambientes organizacionais marcados por confiança, por diálogo, por reconhecimento e legitimidade do sofrimento, eles produzem efeitos preventivos muito mais concretos, porque os trabalhadores eles buscam ajuda antes do colapso e eles se sentem autorizados a nomear o mal-estar que vem sentindo e participam também ativamente da construção de soluções na organização para minimizar o sofrimento. E aí, Yves Clot, né, que é um dos grandes nomes da clínica da atividade, ele traz que o trabalho ele pode ser tanto um fator de destruição quanto de reconstrução do sujeito, né? E as instituições, não apenas elas têm a responsabilidade, mas é também uma potência transformadora real na reconstrução da saúde psíquica dos seus membros que ali estão. E aí, cuidar não é um ato individual, é também um projeto institucional. E aí, onde há confiança, há também a possibilidade de transformação. E aí, eu gostaria aqui de convidar realmente vocês a uma escuta mais refinada com relação a esses casos ilustrativos que eu estou trazendo aqui, que é com relação a essa escuta que atravessa o dado, que atravessa a normativa, que atravessa a teoria.
né, e acaba encontrando um sujeito concreto, com sua história, com seu corpo, com sua resistência, muitas vezes silenciosa, né? E aí aqui eu trago 3 casos simbólicos, né, da literatura, tá? Que foram inspirados na prática clínica, tá? De uma literatura institucional, nas experiências relatadas também em pesquisas de campo, tá? Mas que aqui elas são mais do que histórias isoladas, elas são metáforas de um sistema que estreita as possibilidades e empurra o sujeito para estratégias de sobrevivência psíquica, né? E aí a gente tem o motorista de carga, né, que consome estimulantes para aguentar jornadas de até 16 horas na estrada, e aí ele não busca a euforia, né? Ele busca não colapsar. E o seu corpo é a última engrenagem de uma cadeia produtiva que não prevê descanso. E aí a gente tem um outro caso, que é a professora da rede pública, que se torna dependente de ansiolíticos para dormir. Que entre turmas lotadas, várias disciplinas, com muitas metas burocráticas e também a falta de reconhecimento, ela tenta silenciar a angústia que grita à noite. E aí ela diz, não estou conseguindo, mesmo com um medicamento para dormir. E aí o servidor público em regime remoto, que entre prazos, muitas vezes até impessoais, né? Porque você está ali naquele regime remoto, muitas vezes você só recebe, é muito impessoal, né? E aí a solidão também que as telas trazem, né? Encontra no álcool um artifício para frear o corpo que não desliga, para produzir um hiato, uma lacuna na lógica da conectividade infinita que o remoto traz. E aí, o que é que existe em comum? Qual o denominador comum entre essas histórias? Não é a substância, não é a fragilidade individual, é o estreitamento do campo de possibilidades existenciais e institucionais. É um campo onde o prazer, o vínculo, a pausa e o reconhecimento foram substituídos por metas, por métricas e até mesmo pela solidão. E aí hoje o desafio das instituições, e aqui eu também me refiro às universidades, órgãos públicos, às empresas e até mesmo às próprias lideranças, é reabrir esse campo de possibilidades, é reintroduzir o campo simbólico onde hoje impera o automático. É recriar as condições onde o trabalho não seja um lugar de adoecimento, mas de reconstrução do sentido. Porque, no fundo, o que está em jogo não é só a força de vontade, mas também a possibilidade de viver com dignidade e também com sentido. E aí, onde o sujeito não encontra um espaço para elaborar, ele adoece. Onde há vínculo, há possibilidade de retorno. E que nossas instituições sejam não apenas lugares de trabalho, mas também lugares onde ainda seja possível viver, né? E aí aqui nós temos alguns indicadores que a gente tem de acompanhamento, que é a questão do absenteísmo por transtornos mentais, a taxa de retorno sustentado, né? A busca espontânea por apoio psicológico e também o clima organizacional e a percepção do apoio, né? E aí eu preciso que a gente volte àquele ponto de partida que eu trouxe sobre o conceito dessa questão do campo de possibilidades, né? Que aí eu trazendo um pouco dessa questão inspirados no experimento da Ratolândia, a gente precisa compreender que o comportamento, inclusive o consumo de substâncias, ela não emerge no vazio, mas ela emerge de um contexto. E aí o ser humano, assim como os ratinhos lá da Alexander, precisa de ambientes férteis em vínculos, ambientes em que tenham significados, que tenham espaços de criação para não se aprisionar em saídas únicas como o adoecimento, né? A exaustão crônica, ou até mesmo o uso reiterado da química,
como uma sustentação psíquica. E aí, ampliar esse campo de possibilidades não é apenas prevenir o uso de substâncias, é também restituir a liberdade simbólica do sujeito, a sua capacidade de escolha com relação às suas, ao seu campo de invenções, de pertencimento, né? E aí, nesse movimento, a droga, ela deixa de ocupar, de fato, o centro dessa grande narrativa, né? Ela passa a ser o índice de um estreitamento. É um alerta de que algo no arranjo institucional, no arranjo organizacional e até mesmo relacional, precisa ser transformado. E aí, talvez, se o trabalho, né, esse território que é tão ambíguo, puder voltar a ser espaço de expressão subjetiva, de cooperação legítima e também de reconhecimento recíproco, o escape ele se torne menos necessário. E aí o sujeito ele poderá permanecer não por obrigação, mas porque ali ainda se sente vivo. E quando a vida ela oferece pouca saída, a droga deixa de ser escolha, ela vira abrigo. E aí ampliar, de fato, o campo de possibilidades é ampliar essa liberdade. E onde há liberdade, pode novamente existir saúde, pode existir sentido, e quem sabe até muitas vezes a esperança, né? Punir, não tratar. Cuidar inclui. Educar é prevenir. E a redução de danos é uma política de vida, não de permissão, né? E aí, encerrando aqui esse encontro de hoje, óbvio que não é como um ponto final, né? Mas como um início de um movimento contínuo que a gente vem trazendo, né? Um movimento de reflexão, de escuta e de também transformação. Eu sei que falar de drogas no trabalho na verdade, a gente também está aqui falando sobre a humanidade, né? É falar de vínculos que faltam, é falar de dores que muitas vezes não cabem dentro dos protocolos de saúde mental, daquelas resistências silenciosas e muitas vezes esperançosas, né? Esperanças possíveis. E aí eu espero que este momento ele acabe se desdobrando também em conversas que permaneçam, que políticas que não sejam apenas declaradas, mas que sejam de fato praticadas, né? E que as estruturas organizacionais elas sejam capazes de fato de sustentar o cuidado como um valor institucional. E aí que a universidade ela possa de fato oferecer menos gaiolas existenciais e muito mais campos de possibilidades, né? Que haja, de fato, um reconhecimento, que haja mais escuta entre nós, que a gente julgue menos, né? Que tenha mais tempo de pausa, que se permita ter o seu direito da pausa, né? Mais liberdade, para que o sujeito ele possa continuar sendo sujeito, né? E aí, eu sei que nesse contexto de falar das drogas é muito complexo, é difícil, né? Muito, às vezes até distante de algumas pessoas, né? E aí, de fato, a gente precisa pensar que o cuidado, ele não pode deixar de ser uma exceção. Ele tem que se tornar, dentro da universidade, uma cultura organizacional. E que nos espaços que a gente esteja ali trabalhando, seja realmente cada vez mais um lugar de vida, né? É isso. Obrigada. Ainda tá me ouvindo? Pronto. Pessoal, acho que teve um probleminha na minha internet no início, né? Tava cortando, né? Vocês estão ouvindo? Sim, estou ouvindo, estava cortando mesmo. Ainda tá cortando? Não, not pipi.
Minha internet, eu acho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Não está mais cortando, né? Melissa colocou aí. Pronto, Isso. pronto. Então, peço desculpa, né? Realmente a gente não tem controle dessas... Mas, basicamente, eu falei que esse é o nosso 10º encontro, que a gente está fazendo esses encontros mensalmente, né? E estão todos gravados. Eu disponibilizei aqui para vocês o link do YouTube do setor de capacitação, né, os outros encontros, e esse também estará lá, certo? Também falei sobre avaliação, que é importante saber de vocês o que vocês estão achando, se tem alguma sugestão, e do link da presença, né, que vocês preencham corretamente. Teve algumas dúvidas aqui no chat, mas eu já fui falando aqui com as pessoas. Então, antes de finalizar aqui a gravação, porque a gente finaliza a gravação para que vocês possam ficar mais à vontade, certo? Fazer os questionamentos de vocês, aproveitar que a internet... Estão me ouvindo, né? Agradecer, né, Nathalie, mais uma vez, assim, capacitação do mês passado, né, e essa capacitação desse mês, principalmente, assim, foram muito atuais, relevantes, todos esses levantamentos, né? A estatística aponta os afastamentos por transtornos mentais causados pelo trabalho, mas é importante não a leitura quantitativa, como você falou, né? Porque muitos casos não são notificados, né? O importante é qualificar e saber que existe. Eu até anotei, achei impactante o que você falou. Olhar os dados é escutar esses gritos, né? E reconstruir uma nova forma de trabalhar. O relevante é tirar, né, esse foco do indivíduo, da patologia, de afastamento, focar no ambiente que está causando esse sofrimento, né? Então, assim, o consumo de droga é decorrente do sistema institucional, é um sintoma social, né? Muito interessante tudo, né? Muito atual realmente para todos nós. A saúde mental, ela não pode ser pensada como uma questão clínica individual, mas deve mudar esse paradigma, né, e levar para o aspecto organizacional. Tirar esse olhar punitivo, né, precisa ser de lugar a uma medida contextualizada, reconhecer, né, o porquê esse indivíduo, a subjetividade dele, né, enfim, muito interessante tudo, né, e também sugeriu, né, a questão das reduções dos danos, né, uma abordagem humanizada, os gestores sendo capacitados, construir protocolos institucionais, né, no intuito de prevenção, acolher, enfrentar o fator de risco, né, assegurando o sigilo, e garantir o acompanhamento, não simplesmente afastar o trabalhador, né, e o acolhimento novamente também desse trabalhador muito importante. Então, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, e vou finalizar agora a nossa gravação para a gente dar continuidade.